TV Esporte está de volta, falando agora de basquete. Mais uma semana movimentada na NBA. A janela de transferência da Liga fechou na quinta-feira e a novela do Anthony Davis vai ficar suspensa até o fim da temporada. Isso porque os Pelicans acabaram não trocando o jogador e ele voltou para as quadras marcando 32 pontos numa vitória sobre os Timberwolves, por 122-117. Já na Conferência Leste, uma equipe que mudou bastante foi o Philadelphia. Os Sixers mandaram o Markelle Fultz para Orlando, fizeram uma troca com os Clippers para trazer reforços. E ontem venceram os Lakers e LeBron James por 143-120. Vamos falar primeiro dessa novela aí do Anthony Davis. Como é que tá isso aí, minha gente? A transferência mais esperada não aconteceu, né? Anthony Davis acabou ficando no... Criou uma expectativa, né? Com certeza, criou muita expectativa, mas os Lakers mandaram várias propostas, né? Mas o New Orleans acabou não aceitando nenhuma delas. Acho que pela questão ali envolvendo, né? Que eles acharam que foi meio por baixo dos panos, ficou um pouco esquisito. Eles acabaram não gostando muito e acabaram deixando o jogador lá por pelo menos esse restante da temporada. A expectativa era que o Anthony Davis fosse pro Lakers, né? Pra fazer aí pá com o LeBron James, que a gente já viu que está encontrando um pouco de dificuldade dentro do time, né? Como a gente já viu na temporada passada, o LeBron James acaba sempre levando o time nas costas e está acontecendo isso. Tanto que os Lakers eles estão oscilando bastante, né? Algumas vitórias suadas, né? Que é bem ali pertinho na pontuação, e aí algumas derrotas, e aí seria uma forma dos Lakers conseguirem, né, mais alguém à altura do LeBron, né? E para isso eles iam ter que abrir mão de alguns jogadores que também fariam falta, né? Como é o caso do Lonzo Ball e do Kyle Kuzma, e aí traria o Anthony Davis, mas parece que os Pelicans estão ali sem vontade de abrir mão do Anthony Davis, vão ficar guardando esse caixão por um tempinho, né? Vai ter outra troca aí, né? Pode ser que ele vá ainda para os Lakers. Pode ser, né? Na nova off-season pode ser que aconteça, mas eles estão um pouco receosos ainda. Acho difícil, mas pode ser que aconteça. E os Sixers que mandou aí o Markelle Fultz para Orlando? Pois é, né? Esse jogador foi a primeira escolha na draft de 2017, né? Tava aí um pouquinho parado porque ele tem uma lesão que não se sabe muito bem o que é, né? Uma lesão misteriosa, os médicos ainda não descobriram muito bem qual é o motivo da lesão. E acaba desvalorizando o jogador. Acabou desvalorizando o jogador, ele ficou, nessa temporada ele fez apenas 30 jogos pelo time e não estava valendo muito a pena. Então, decidiram abrir mão dele e ele acabou indo pro Magic. Sim, é isso aí. A gente vai ficar de olho que a NBA tem muitos jogos ainda na frente. E essa semana tem pré-Libertadores para os clubes brasileiros que precisam de bons resultados para avançar no torneio. O Atlético Mineiro empatou por 2-2 e precisa vencer o Danúbio amanhã para avançar na competição. Se a situação do Galo ainda é tranquila, a do São Paulo preocupa o torcedor. O tricolor paulista perdeu fora de casa para os Talheres e vai em busca do triunfo por 2-0 para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença para avançar na Libertadores. E aí, Thaís, conta aí um pouquinho desses jogos. São Paulo tá um pouquinho complicado, né? Acho que nem o torcedor menos otimista acreditava que o São Paulo fosse perder lá, né? Mas acho que é possível. O São Paulo tem um bom time, tá voltando ali, tá se reestruturando, né? Esse início de temporada é complicado. Exato, né? O Hernandes ali voltou, eu acho que o time ainda tá se encaixando, mas precisa se ajustar rápido, né, para a próxima partida. Acho que vai ser difícil pro São Paulo, porque perdeu, né, de 2-0 lá, então tá bem complicado, mas acho que é possível. Se o time se esforçar um pouquinho, consegue fazer os 3 gols, né? Não tá impossível, porque o Talheres também não é um time muito bom, então acho que o São Paulo consegue sim, mas vai ser difícil. Mas a gente vai torcer porque a gente quer mais times do Brasil aí na Libertadores. Pro Atlético tá um pouquinho mais tranquilo, né? O Atlético acabou cedendo empate lá fora, mas acaba vindo com uma vantagem. Sim. E para jogar dentro de casa com uma vantagem de empate tá muito bom. Certeza, vamos ficar de olho. E agora falando de futebol potiguar, o América venceu o Açu por 4-0 ontem lá no Arena das Dunas. A nossa equipe foi conferir a partida. Domingo à tarde, tempo chuvoso. A última rodada do primeiro turno do Potiguar está a todo vapor e vai definir a tabela. Foi logo no início do jogo, aos 13 minutos, que o Alvirrubro abriu o placar. Adriano Pardal aproveita uma sobra de bola e finaliza certeiro para dentro do gol. 1-0, América. Galhardo tenta aumentar para o time da casa, mas a bola vai por cima do gol. Aos 21 minutos, o América faz o segundo
e mais uma vez com Adriano Pardal. Em contra-ataque, Adenilson deixa para Pardal, que manda para o fundo das redes. Logo em seguida, o Açu tenta reagir. Ailton Júnior chuta alto e Everton faz boa defesa. Aos 29 minutos, Alisson Brand tem uma ótima chance, mas a bola fica na trave. O Açu ainda está vivo no jogo e tenta o seu primeiro gol com Ailton Júnior, mas Everton faz uma ótima defesa. Já aos 6 do segundo tempo, o América tem boa chance com uma cobrança de falta, mas a bola é mandada para fora. Foi aos 9 minutos que o América conseguiu o terceiro. Adenilson consegue a posse de bola e manda uma bomba para o fundo das redes. Aos 21, Muricy finaliza, mas é barrado por Fabinho. Tony aproveita o rebote, mas o goleiro consegue outra defesa. O América faz o quarto aos 37 minutos. O camisa 16, Diego, consegue a finalização, sem chances para o goleiro Fabinho. Fim de jogo. Com o resultado, o América termina o primeiro turno da competição em primeiro lugar, na frente do ABC somente pelo número de cartões amarelos. O alvirrubro tem um a menos. De 2 desafios, né? Primeiro, a Copa do Brasil, que era necessário após 3 anos, né? A gente trazer a vaga da segunda fase. E depois, né, o segundo desafio era ir para a final, porque se nós não tivéssemos o resultado positivo, não estaríamos agora na final. Em alguns aspectos a gente evoluiu do último jogo para cá, mas em outros a gente melhorou, né? Aproveitamos melhor as oportunidades criadas, não foram só 4 gols, né? Teve bola na trave, teve bola de rebote do goleiro ali, numa situação clara e evidente de gol. Então isso mostra que o time está pelo menos mentalmente também fortalecido, né? Aí, goleada do América, finzinho do campeonato. Foi bom pro América essa goleada? Foi importante, né? A gente viu ali que o Açu estava um pouco perdido dentro de campo, né? Tava muito desorganizado. A gente viu que praticamente todos os gols, a zaga estava totalmente perdida, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Mas pro América foi importante, né? Conseguiu aí a vantagem de jogar dentro de casa, então é muito importante. Conseguiu também, estava com o time um pouco mais organizado, um pouco mais encaixado, conseguiu ir pro ataque mais vezes e fazer os 4 gols. E Pardal estava iluminado. Exatamente. 8 iluminados, né? Exato. Que já é o artilheiro do campeonato. Com 7 gols, né? Pardal conseguiu, tá conseguindo ser o artilheiro, né? Acho que vai se concretizar aí, né? Porque tem 7 gols, o segundo tem 5, que é o do Potiguar. Então, acho que pra ele vai estar um pouquinho mais tranquilo. O time conseguiu se reestruturar depois da saída de Luizinho, né? O Moacir deu uma ajeitada ali no time, melhorou por bastante, né? Porque a situação não estava tão fácil. Mas podemos dizer, Aline, que esse jogo nem foi muito termômetro. Exatamente. Porque, como o Thaís falou, o Açu tava muito facilitou muito a vida do América, porque se você for ver, o time do América não era muito diferente do último jogo do América. Então, tipo assim, o Moacir, a gente ainda tem que ver outros jogos para saber mais ou menos como ele vai organizar esse time. Mas o que importa, ele tá feliz, que... né? Ele tá bem orgulhoso do que ele fez até agora, né? É verdade. E o Açu, inclusive, aí o técnico Júlio Terceiro pediu demissão. E o Açu vai ter que trazer outro técnico, começar aí do zero. Vamos ver como é que vai ser o segundo turno para a equipe, né? E teve a ABC também. A ABC surpreendeu com o empate. O que aconteceu com a ABC? A ABC tava... Quer dizer, o que está acontecendo com a ABC? A pergunta é essa. Exatamente, pro Lanterna, né? Ainda mais. Pro Lanterna. Acho que é bem preocupante, assim, pro ABC, né? Perder pro Lanterna, dentro de casa, precisando da vitória pra jogar o último empatou, jogo. Né? Ficou 0-0. 0-0. Mas foi com gostinho de derrota. Com certeza, porque tava dentro de casa, precisava da vitória pra conseguir fazer o último jogo, a final dentro de casa, né? Ter a sua torcida. Mas o ABC tava um pouco... Parece que tá um pouco desfocado, né? Ele não tá focado nos jogos, não tá entrando muito bem. Pro Raniel ali é uma grande dor de cabeça. Pro próximo jogo aí contra o América, que vem um pouquinho melhor, né? Vamos dar uma olhadinha como é que foi a matéria desse jogo, porque a nossa equipe também esteve lá no Frasqueirão. É uma matéria de Milka Moura. Dia de jogo no Frasqueirão. O ABC recebeu o Força Luiz em casa pela 7ª rodada do Campeonato Potiguar. Antes da bola rolar, os adversários se uniram para 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia no CT do Flamengo. Início da partida e o ABC tentou mostrar presença em campo, mas a defesa do Força Luz não deu bobeira. O alvinegro tenta, mas o zagueiro adversário não deixa passar. O time elétrico tenta marcar, mas não foi dessa vez. Em cobrança, Rodrigo Rodrigues avança, mas a bola vai fora da rede. Éder reage, Neto tenta marcar, mas Manuel defende.
Força e Luz mostra perigo para a equipe adversária, mas o goleiro Edson não deixa passar. Mesmo com o tempo nublado, a torcida da casa segue animada. Já o técnico Ranielli, nem tanto. Parece que o tempo fechou no estádio. Fim do primeiro tempo, 0-0. Início do segundo tempo, o atacante Wanderson entra no lugar de Rodrigo Rodrigues. O ABC volta com uma postura diferente e até avança para as redes, mas o árbitro dá o impedimento e anula o lance. Éder chuta bem, mas Manuel salva. Ivan levanta na área, mas a defesa impede. O ABC perde as chances de marcar o primeiro gol da partida. Numa última surpresa, o Força e Luz tenta, mas Edson tira a bola com a ponta dos dedos. Fim de jogo aqui no Frasqueirão. A partida entre o ABC e o Força e Luz terminou no empate sem gols. O ABC enfrenta o rival América na próxima fase do campeonato. O ABC caiu para a segunda posição da tabela. Em entrevista, o técnico da equipe, Ranielli Ribeiro, falou sobre o rendimento do time em campo. Perder a condição de trazer uma decisão para dentro de casa, jogar pelo empate, com todo o respeito ao Força e Luz, para o Força e Luz, então você não é merecedor das vantagens. A gente podem ter certeza que o torcedor tem toda a razão em sair chateado, em sair até com uma certa revolta pelo rendimento que o ABC vem tendo, não só nessa partida, mas nas últimas. É preocupante, claro, essa queda de rendimento. A gente pode acreditar alguns fatores, a sequência de jogos, aos atletas que perdemos para o departamento médico e buscar um pouquinho mais de confiança. O ABC era o melhor time do campeonato e agora, por causa dessas últimas apresentações, se tornou o pior. Nós, internamente, nós não podemos chegar a essa definição com tanta facilidade. Sabemos o potencial que temos nas mãos e é só, como eu falei, resgatar e trabalhar para mudarmos isso. Aí a gente vê nitidamente, né, Ranielli um pouquinho abatido, não tá vindo bem o ABC e ele tá mostrando no rosto dele. O ABC vem de 3 derrotas, né? Uma pela Copa do Nordeste, 2 pelo Potiguar e agora esse último empate. Então, a gente vê que o ABC tá oscilando bastante, não vem muito focado. Acho que o time tá precisando de um ânimo e a gente vê que o Ranielli tá um pouco abatido realmente. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo ali, se tem algum problema interno, a gente não sabe. Mas o ABC precisa dar uma respirada, porque tem a final aí na frente. Tem a final e ainda tem todos os jogos do segundo turno. E foi até o que Ranielli falou em outras entrevistas, que era a prioridade do ABC hoje era o Potiguar. Então tá precisando aí desse ânimo para vir para o segundo turno. E Ranielli também, porque a gente sabe como são as coisas com os treinadores, né? Então, Ranielli tá precisando vir mostrar aí mais resultados para não... porque a gente sabe o que acontece com quem não tem resultado, né? Exatamente, que foi o que aconteceu com o Luizinho, que apesar do América tá mais ou menos numa situação confortável, não vinha mostrando aí tudo que ele disse que ia mostrar e acabou sendo demitido. Exatamente. E teve a situação do Potiguar de Mossoró, que recorreram lá à decisão do TJD do Rio Grande do Norte, quase que eu me confundia, e eles continuaram com a punição, né? Como Pois a tentativa aí, né, de trazer esses 6 pontos de volta, né, eles acabaram perdendo pela convocação irregular de um a escalação de um menino de 15 anos, né? E agora eles tentaram o recurso e aí foi negado, né? Agora vão tentar novamente, mas em outro tribunal, né? Para o Superior Tribunal. A gente acha um pouco complicada, né, essa situação, porque foram 6 pontos. Podemos dizer que foi um pouco exagerada aí essa punição? Talvez. A gente talvez não entenda um pouco melhor essa situação, mas 6 pontos para um jogo só, um jogador que nem entrou nesse jogo, a gente acha um pouco complicado. De repente poderia ter sido uma multa de 3 pontos, porque o Potiguar estava muito bem, né? Ele poderia ter sido o líder ali com 18 pontos se não tivesse perdido esses 6 pontos. Então a gente vê o quanto mudou, esses 6 pontos mudou na final do campeonato. O Potiguar vinha muito bem e esses 6 pontos fez muita diferença. A torcida tá aí bem brava, mas deveria sim ter a punição, mas realmente a gente achou um pouco exagerado ali. Acho que perder 3 pontos e ter uma multa, ou até nem perder pontos aí, mas ter uma multa, mas a gente não sabe, né? Exatamente. A gente tá dando a nossa opinião aqui, mas é isso. Infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a Thaís e a Eline pela companhia nessa segunda-feira. Obrigada, Ju, obrigada, Eline, obrigado, pessoal de casa. Obrigada, meninas, obrigado, pessoal de casa. É isso, e vocês curtam a nossa
nas nossas redes sociais. TVU RN no YouTube, TVU Esporte RN no Facebook e TVU Esporte no Instagram. Tchau e até a próxima.